Oi, gente, somos alunos do terceiro ano B e hoje vamos explicar um pouco sobre o que foi o movimento tenentista, quais os envolvidos nesse processo, qual a decorrência desse movimento e, por fim, algumas curiosidades relacionadas ao tema. Foi um movimento político-militar que se desenvolveu durante o período de 1920 a 1935 aproximadamente, sob a liderança dos tenentes, nome esse que ficaram conhecidos os oficiais revolucionários da época. Nem todos verdadeiros tenentes, mas em sua grande maioria oficiais de baixa patente. As figuras principais desse movimento foram o capitão Hermes da Fonseca Filho, o tenente Eduardo Gomes, o tenente Siqueira Campos e, como dito anteriormente, militares e jovens de baixa e média patentes do Exército Brasileiro. Não há bem um único líder desse movimento, mas dizem que pode-se considerar o Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes como líder desse movimento. Tudo aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, que evidenciou a necessidade de investimentos para a segurança nacional. Portanto, o governo e entidades sociais passaram a dar mais importância às Forças Armadas. Porém, em 1920, a situação do Exército Brasileiro continuava precária. Faltava de tudo: armamento, cavalos, medicamentos, instruções para a tropa. Os oficiais brasileiros se ressentiam de uma política mais eficaz e mostravam-se descontentes com a nomeação do civil Pandia para o Ministério da Guerra pelo presidente Epitácio Pessoa. Os salários permaneciam baixos e o governo não fazia menção de aumentá-los. Essa situação afetava particularmente os tenentes. Havia um grande número deles e as promoções eram muito lentas. Os principais movimentos tenentistas da década de 1920 foram os 18 do Forte, os Levantes de 1924 e a Coluna Prestes. O principal objetivo dos tenentes era derrubar o governo para assim reconquistar o poder perdido com a República Velha e realizar outras propostas políticas, como o voto secreto, o fim da corrupção, Estado mais forte, reforma escolar, independência do poder judiciário, entre outras. Por fim, os levantes armados protagonizados pelos tenentistas pavimentaram o caminho direto para a Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz impediu que Júlio Prestes tomasse posse e pôs por fim a República Velha. Na eleição fraudulenta que deu vitória ao Prestes, o candidato apoiado pelo paulista Washington Luiz, Getúlio Vargas, saiu candidato pela Aliança Liberal, fruto da união política entre os partidos políticos dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. O partido contava com apoio político militar de diversos tenentistas que participaram do movimento tenentista da década anterior. Vargas, que perdera a eleição, ajudou a articulação rebelde e ações militares para impedir a posse de Prestes, principalmente depois de seu vice João Pessoa ser assassinado no Recife, por motivos alheios à eleição propriamente dita. Em 1 de novembro de 1930, a junta militar passou o poder e a chefia do governo provisório a Getúlio, consolidando a revolução. Agora irei falar sobre as curiosidades do movimento tenentista. Curiosidade 1. O tenentismo viveu até a década de 1970. Curiosidade 2. Quase todos os comandantes militares do golpe militar de 1964 foram ex-integrantes do movimento tenentista. Curiosidade 3. Com a Revolução de 1930, a maioria dos governos de estados brasileiros foram atribuídos aos tenentes, os quais eram nomeados interventores. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido como ocorreu e o porquê de ter ocorrido o movimento tenentista e as suas curiosidades. Até a próxima!